Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de filosofia de hoje, nós vamos continuar o capítulo que nós iniciamos na aula passada, que é o capítulo chamado Trabalho, um Lugar ao Sol. Na semana passada, eu mandei para vocês algumas músicas, mandei as letras e os vídeos no YouTube para vocês ouvirem, para vocês refletirem um pouco sobre a visão de trabalho que essas músicas apresentavam. E hoje eu estou mandando para vocês o conteúdo de fato sobre a discussão prevista sobre a questão do trabalho. Dentro dessa questão, primeiro a gente precisa definir o que é trabalho, né? Então, o trabalho, ele pode ser entendido como qualquer coisa que obrigue alguém, que alguém precise utilizar força, movimento, gastar energia, seja energia intelectual, seja energia física, você vai gastar energia para produzir algo, para desenvolver alguma coisa, e isso vai ser considerado trabalho. Então, o trabalho ele passou por muitas modificações, desde, por exemplo, antes da Revolução Industrial e posteriormente, o trabalho doméstico, que antes era exclusivamente das mulheres. No Brasil, então, que nós tivemos uma sociedade escravista, nós tivemos grande parte, em muitas famílias ricas, o trabalho era exclusivamente realizado por pessoas escravizadas, depois passou para as mulheres e hoje a gente finalmente está chegando numa época em que o trabalho doméstico, que é um trabalho que não tem fim, seja visto não como uma obrigação da mulher, mas como uma obrigação de todos que participam da residência, todos têm que colaborar. Na apostila também tem uma discussãozinha sobre a questão do desemprego, como que isso afeta essa questão do trabalho, mas a principal discussão que a gente tem para fazer nesse capítulo e que eu queria falar com vocês é sobre duas visões diferentes a respeito de trabalho. A visão de que o trabalho realiza, de que o trabalho te torna uma pessoa melhor, te liberta, e a visão de que o trabalho é uma alienação, o trabalho te aliena, te deixa mais sem contato com você mesmo e com a sua natureza. O Hegel, que é um filósofo alemão que viveu entre 1770 e 1831, ele, na obra dele, Fenomenologia do Espírito, ele coloca a alegoria do senhor e do escravo como uma maneira de explicar, de tratar o trabalho como uma realização. Ele vai dizer que o trabalho ele serve para promover a realização do indivíduo, ele vai construir a sua cultura, ele vai ser capaz de estabelecer solidariedade com outras pessoas. O Hegel vai dizer que o trabalho ele tem um papel social. Então, através dessa alegoria do senhor e do escravizado, ele coloca essa história de que você teria um dono de escravos que, vamos pensar, por exemplo, uma sociedade Roma antiga, onde qualquer trabalho manual era visto como inferior, os homens só trabalhavam para a guerra, treinavam para a guerra e esse tipo de coisa, ou trabalho intelectual. E aí você tem esse senhor que desaprende, não sabe fazer nada, ele não sabe cozinhar, ele não sabe construir, ele não sabe fazer a roupa que ele usa, ele não sabe fazer o instrumento que ele usa, ele não sabe nada do que ele precisa na vida ele sabe fazer, porque tudo é feito por algum escravizado. Em compensação, o escravizado, ele tem esse conhecimento, ele sabe fazer as coisas, ele sabe cultivar uma planta, caçar um animal, fazer uma comida, produzir um pote, uma casa, enfim, roupa, uma ferramenta, tudo que se precisa fazer, essa pessoa escravizada vai saber fazer, porque ela cresceu fazendo. Então, o Hegel vai dizer que esse senhor que não sabe fazer nada, ele é totalmente dependente do escravizado. Então, ele não é livre de verdade, porque ele depende de alguém para tudo. E o escravizado que aprendeu a domar a natureza e que aprendeu
a produzir, a se sustentar e a se virar sozinho, e se largar ele sozinho, ele se vira e ele não depende de ninguém, de uma certa forma ele tomou sua liberdade, né? Então essa é a visão do Hegel, que é uma visão de que o trabalho ele te realize, de fato, realmente, mas eu imagino que se a gente perguntasse para o escravizado, você acha que você é livre porque você sabe fazer as coisas e o seu senhor não, apesar de você ser tratado como mercadoria, não receber salário, não poder escolher com quem se casar, os filhos que você quer ter, não poder tomar nenhuma decisão da sua vida, se seu senhor amanhã resolver que ele vai mudar para outro lugar, você tem que ir com ele, se ele quiser te vender, você é propriedade dele. Eu imagino que se a gente perguntasse para esse escravizado, ele não ia se considerar tão livre assim, mas é óbvio que o conhecimento, você saber fazer as coisas, você saber se virar, você não depender de outras pessoas, lógico que isso te traz uma realização imensa. Aí a gente já parte para a visão do Marx, do Karl Marx, que é outro filósofo alemão, que já traz a visão de que o trabalho pode causar alienação. É importante a gente entender que o Marx não está falando de todo tipo de trabalho, ele está falando do trabalho fabril, porque ele está escrevendo no contexto da Alemanha, da Inglaterra, pós-Alemanha, Inglaterra, enfim, pós-Revolução Industrial. Então, ele está escrevendo sobre a perspectiva do trabalhador da fábrica, que trabalha ali 14, 16 horas por dia, recebendo um salário horrível, e depois de que se tornou comum nas fábricas a adoção do Fordismo e do Taylorismo, e o trabalho passou a ser super dividido nas linhas de produção, você tem, às vezes, um trabalhador... Vou pegar um exemplo aqui em Franca. Você tem um trabalhador que trabalha na fábrica de calçado, por exemplo, mas ele só faz a pontinha do cadarço, aquele plastiquinho, tipo um durex que passa na ponta do cadarço, vamos supor, ele só faz aquilo. Ele trabalhou 5 anos na fábrica só fazendo isso. Uma que ele faz o mesmo serviço o dia inteiro, o que, que vai acontecer se você fica repetindo o mesmo trabalho o dia inteiro? Sua cabeça vai desligar e você vai ficar ali igual um robô, porque você não precisa usar o seu intelecto, a sua criatividade, raciocinar, eu posso fazer assim, eu posso melhorar, eu posso fazer assado, eu vou fazer isso primeiro, depois aquilo. Não, tem um trabalho que é para você fazer, a indústria já vai te falar um meio, vai vir assim, vai vir assado, você vai fazer assim, pá, pá. Então, você trabalha 5 anos, por exemplo, numa fábrica de calçado, e você sai de lá, alguém vai falar, poxa, você trabalhou 5 anos na fábrica de calçado, você deve entender bastante sobre como se faz calçado, como que faz a sola, como que modela, que tipo de máquina que usa para costurar, que tipo de borracha que usa. Ah, não sei, porque aos 5 anos eu só enrolei o plastiquinho na ponta do cadarço. Então, é isso que o Marx chama de alienação. É o trabalhador perder a autonomia, perder a capacidade de tomar decisões, de escolher, de planejar o seu trabalho, e ele passa a só repetir, ele vira um autômato, um robô que só repete, sem pensar, sem ter criatividade. E é isso que ele chama de alienação. Então, é importante a gente entender que são contextos diferentes que o Hegel e o Marx estão falando. O Hegel usa aí um exemplo de uma sociedade escravista, com modo de produção escravista, ou seja, ele está falando, apesar dele não ter vivido nessa época, o trabalho que ele está usando como exemplo aí é o trabalho de um escravizado numa sociedade antes da Revolução Industrial, onde as pessoas faziam de tudo. Um sapateiro, por exemplo, antes da Revolução Industrial, ele provavelmente fazia o trabalho, o sapato inteiro, a sola, modelava o couro, cortava, tingia, tudo ele fazia. Aí, depois da Revolução Industrial, ele vai trabalhar na fábrica e agora o trabalho vai ficando cada vez mais setorizado. Por quê? O trabalho rende mais assim para a fábrica consegue produzir mais sapatos assim. Então, para a fábrica é interessante, mas para o trabalhador, que antes conhecia tudo a respeito, sabia fazer um sapato inteiro, agora não, agora ele só sabe enrolar o durex na pontinha do cadarço. Então, é disso que o Marx está falando quando ele fala de alienação do trabalho. Tem algumas atividades para vocês fazerem, mais uma reflexão sobre trabalho para vocês fazerem. Eu coloquei algumas questões, por exemplo,
se vocês já pensam qual a profissão do futuro que vocês querem ter, para vocês fazerem uma pesquisa sobre ela, ou se ainda não tem, pegue alguma profissão que você acha interessante, que você fala, ah, não, talvez eu gostaria, sei lá, de ser médico, de ser dentista, de ser advogado, de ser policial, de ser veterinário, enfim, de ser esteticista. Ah, eu gosto dessa área. Veja uma área aí que você gosta e se você não tiver ainda mais ou menos definido o que você quer ser e vão fazer também uma pesquisa, tem lá as orientações na atividade, o que vocês vão procurar para vocês fazerem essa reflexão sobre o trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tiverem conseguindo fazer as atividades, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau!